Centro de Estudos Superior de Caxias, curso de Departamento de Química e Biologia, disciplina Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio. Professora Maura Célia Cunha Silva. O tema da aula de hoje é Sistemas, Substâncias e Mistura. Me chamo Fernanda Oliveira e vamos para a aula. Tipo de mistura. Mistura eutética. Uma mistura eutética tem um comportamento igual de substâncias puras quando submetida à fusão, apesar de serem formadas por dois elementos ou compostos distintos. Bom, o nome da mistura vem do grego eutekos, facilmente fundida. Em se tratando de fusão, logo percebemos que diz respeito a substâncias sólidas. O melhor exemplo de mistura eutética são as ligas metálicas, como o solda, o bronze e entre outros. Como vocês podem ver, esses dois objetos aí ele é coberto por bronze. Para quem não sabe, o bronze é obtido através da mistura eutética de cobre e estânio. E a solda é uma liga de estânio e chumbo. A temperatura durante o período de fusão dos metais se mantém inalterados, que é o ponto de fusão constante. Se fosse uma mistura comum, um dos ingredientes iria se fundir primeiro. Neste caso, o ponto de fusão é o mais baixo possível e todos os seus constituintes cristalizam simultaneamente a partir do líquido, ou seja, um ponto de fusão de uma mistura eutética é inferior às temperaturas de fusão de cada componente da mistura. Mistura eutética são aquelas que se comportam como uma mistura pura durante o processo de fusão ou solidificação. Como vocês podem ver no gráfico de mudanças de estado físico das misturas eutéticas, durante o processo de fusão ou solidificação, significa que, quando a mistura é aquecida e começa a passar do estado sólido para o estado líquido, a temperatura de fusão é fixa e fica constante, até que toda a mistura passa para o estado líquido. Bom, o mesmo ocorre com o processo inverso de resfriamento, isso é, o ponto de congelamento ou solidificação é fixo e constante até que todo o líquido solidifique-se. Mistura azeotrópica. Bom, a mistura azeotrópica se caracteriza pelo comportamento diferenciado quando submetida à ebulição. Bom, podemos, por exemplo, a água, né, uma substância pura, onde a temperatura da ebulição da água é 100 Celsius. Mas o que acontece se acrescentarmos a ela outra substância, como por exemplo o açúcar? Teremos uma mistura homogênea, cujo ponto de ebulição não seria constante, tudo porque o ponto de ebulição destes dois componentes se diferem. Centro de Estudos Superiores de Caxias, Departamento de Química e Biologia, disciplina Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio. Professora Maura Célia Cunha Silva. O tema da aula de hoje é Sistemas, Substâncias e Mistura. Me chamo Fernanda Oliveira e vamos para a aula. Sistema. Sistema é uma porção limitada do universo, considerada como um todo para o efeito de estudo. Sistema homogêneo, material homogêneo. Matéria homogênea é aquele que apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão que seja examinado. Bom, sistema pode ser representado de uma substância pura ou de uma substância homogênea, né? Assim como as misturas em homogênea ou heterogênea. Pode ser uma mistura, ou seja, uma solução ou não. Mistura heterogênea ou matéria heterogênea ou matéria heterogênea é aquele que não apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão que esteja examinado. Bom, é aquela que apresenta mais de uma fase, ou seja, não possui um aspecto uniforme e descontínuo. Os sistemas heterogêneos também podem ser constituídos de substâncias puras, como por exemplo a água e o óleo, né? Os componentes não são os mesmos, mas
por estarem no estado líquidos ou estados físicos diferentes, apresentam aspecto heterogêneo. Mistura. Mistura é qualquer sistema formado de duas ou mais substâncias puras, denominadas componentes. Podem ser homogêneo ou heterogêneo, conforme apresente ou não as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão que seja examinada. As misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras. As misturas não possuem densidade fixa, porque variam dependendo da quantidade de cada componente na mistura. Não possui ponto de fusão e ebulição constantes, mas assim intervalos de temperaturas em que se começam e terminam as mudanças do estado físico, como por exemplo a água que bebemos não é pura, porque tanto a água mineral quanto o que sai da torneira possui uma grande quantidade de substâncias desenvolvidas. Se olharmos no rótulo de uma água mineral, por exemplo, você verá que as principais espécies químicas encontradas na maioria das águas minerais são íon cálcio, magnésio, potássio, sódio e cobre. Como vocês podem ver na imagem, as misturas estão sempre presentes no nosso dia a dia.